Oi, pessoal, aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, para conversar com vocês hoje sobre inovação colaborativa. Esse é o primeiro programa de dois, nós vamos gravar sobre esse tema, e nesse primeiro a gente vai focar em competições, crowdfunding e crowdsourcing. Crowdfunding e crowdsourcing tem um ponto de contato interessante, que é o fato que todos os dois, você literalmente está tratando com um bando de gente, uma multidão, como diz a palavra em inglês, né, do crowd, de pessoas que não se conhecem, não têm relacionamento entre si, mas que contribuem para um objetivo. Já nas competições ou os populares hackathons, você tem grupos de pessoas que se juntam para participar de uma competição, né, e tentar atingir um objetivo proposto por alguém. Todas essas formas são diferentes e interessantes formas de uma empresa conseguir trazer um pool de talento que excede muito o seu próprio para contribuir para um dos seus projetos, né, Alexandre? Agora, é preciso que essas pessoas tenham um propósito, né, uma motivação que faz com que eles queiram contribuir para aquele resultado, né? Sem dúvida. Eu acho que uma colocação que só para complementar, acho que o hackathon, como você falou, normalmente são grupos que se juntam para participar de uma competição, mas não necessariamente esses grupos podem ser de pessoas que se conhecem, né? Ou seja, você estava citando o caso do crowd como grande conjunto de pessoas e tal, que normalmente não se conhecem. Nos hackathons também pode acontecer de ser uma competição onde as pessoas não necessariamente... Sim, você conhece ali no momento, né? Podem se conhecer naquele momento. Então, não é exclusivo, né? Ou seja, eu concordo com você que é mais normal, digamos, que elas se conheçam. E também, hoje em dia, há muitas hackathons internas, né? Ou seja, que aí, normalmente são com as pessoas das próprias companhias participando dessa competição para tentar resolver um problema usando, digamos, da multidisciplinariedade de diversas áreas da companhia. Mas acho que a gente vai debater sobre isso ao longo desse programa. Acho que o mais interessante de colaboração aberta é justamente, como você falou, a possibilidade de você contar com muito mais ideias que você talvez conseguisse ter dentro só da sua companhia, porque isso é válido para empresas de qualquer tamanho. Ou seja, se você vai uma empresa de 100, 200 pessoas, e você pode usar um crowd que pode ser de milhares até milhões de pessoas competindo ou trabalhando nessas outras formas para trazer ideias de solução para você. Então, no momento onde justamente a busca por soluções inovadoras requer cada vez mais uma grande quantidade de ideias, se você limita só dentro do seu departamento, a só alguns iluminados, digamos assim, que sempre tem aquelas ideias que vão dar certo, e a gente já discutiu sobre isso em outros programas, você está perdendo uma grande oportunidade. Então, o programa é justamente para a gente debater sobre essas possibilidades de usar um grande conjunto de pessoas que vão contribuir, como você falou, desde que elas se identifiquem com o propósito que está sendo lançado, a trazer ideias e soluções que muitas vezes você, dentro da sua companhia, nem consegue enxergar. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Agora, em crowdfunding, eu quero trazer um exemplo que eu tenho certeza que é controverso. Acho que, para mim, é a maior e mais bem-sucedida campanha de crowdfunding da história do mundo, que é o lançamento do Tesla Model 3. Quando foi lançado o carro, anunciado o carro e apresentado, ele estava há pelo menos um ano de produção. E foi aberta a pré-venda. E em aproximadamente uma semana, a Tesla levantou uma quantidade absurda de dinheiro, pois foram feitas em torno de 500 mil pré-compras, vamos dizer assim, do carro, com um depósito de $3.000
por compra. Então, o resultado final foi levantar $1 bilhão e pouco de dólares em pre-sales do Tesla Modelo 3. Então, embora não tenha se anunciado como crowdfunding, no final das contas foi exatamente o que foi, porque durante o próximo ano a Tesla continuou trabalhando para poder estar com as linhas de produção prontas para produzir o carro e, obviamente, esse $1 bilhão e tanto de dólares que ela levantou com as pré-vendas do carro ajudaram nesse movimento. Então, hoje você vê que, a despeito do crowdfunding estar muito associado a projetos menores, mesmo grandes empresas, eu acho que você tem exemplos na área de crowdsourcing semelhantes também, né, Alexandre? Estão usando esses mecanismos para poder mitigar riscos no lançamento de produtos, né? De você já trabalhar o produto sabendo da demanda que o produto tem. Exatamente. Eu acredito que aí o que acontece é... Bom, primeiro você saiu falando de crowdfunding como se todos soubessem o que vem a ser crowdfunding, né? Isso é um fato, é verdade. É, acho que vale a pena esclarecer que crowdfunding é quando você usa a comunidade em si, ou seja, uma grande quantidade de pessoas para financiar o seu projeto, o seu lançamento. Essa é a forma, digamos, tradicional de fazer, apesar de que em algumas situações, como você citou muito bem, empresas muito grandes ou empresas com grandes ideias lançam algo que é também crowdfunding, mas que passa meio desapercebido das grandes plataformas de crowdfunding. Porque aí, ou seja, quando a gente fala de crowdfunding, tem aquelas plataformas como a Indiegogo e outras mais, que são bastante conhecidas, aonde você tem uma ideia, até já desenvolveu provavelmente um produto, uma versão inicial do seu produto, e agora você quer, já validou, sabe que ele funciona, e agora você quer ganhar escala, você quer poder produzir mais, em maior quantidade, ou produzir de uma forma industrial, né? Porque muitas vezes você produz de uma forma artesanal. O caminho tradicional é pedir dinheiro no banco, ou para os amigos, familiares e tal. Só que existe essa outra possibilidade, que justamente é quando você apresenta o seu projeto, apresenta a sua ideia, já com um certo nível de validação, e diz para a grande comunidade, ou seja, eu quero produzir isso, sou capaz de produzir, preciso de uma quantidade X de dinheiro para poder colocar tantas unidades desse produto disponível no mercado. E você, na verdade, como você citou bem, você compra algo não produzido, né? Essa que é o mecanismo de financiamento. Obviamente que quem oferta por um preço diferente do que o preço do produto no mercado. Então, isso que é o crowdfunding. Agora, você tem também exemplos de crowdsourcing, que semelhantes ao que eu coloquei de grandes empresas, que aí já, para não cometer o mesmo erro, eu vou explicar que o crowdsourcing é quando você utiliza as ideias e a mão de obra das pessoas da comunidade para criação do seu produto, né? Então, tem exemplos aí muito interessantes, inclusive também ficando no tema carros, né, nos Estados Unidos, de comunidade de construtores de carros, onde as pessoas se juntam para desenhar um carro que, ao final, elas poderão elas mesmas construir, comprando as peças no mercado, ou comprando um kit das peças, né, a partir da organização que propõe o desafio. Então, até isso, vamos dizer assim, até coisas com esse nível de complexidade hoje são criadas e desenvolvidas através da união de pessoas pela internet. E esse é um exemplo palpável, né, físico, né? Agora, você tem exemplos outros de coisas também intangíveis que a gente vai tratar em outro programa, porque aí você extrapola um pouco, vamos dizer assim, o crowdsourcing para entrar já em open source, por exemplo. Eu acho que aí a questão do crowdsourcing, um grande detalhe do crowdsourcing é justamente a cocriação que você falou, né? Ou seja, você poder usar dos benefícios de contar com uma grande comunidade de pessoas que se identificam com o objeto que está sendo desenvolvido, seja ele um produto, um software, um serviço, algo que requeira, digamos,
a participação de outras pessoas e você não quer se limitar aos conhecimentos que você tem para resolver aquele problema, então você lança aquele problema para uma grande comunidade que vai trabalhar junto, ou seja, o importante, eu acho que a grande importância do crowdsourcing é justamente essa questão de que várias pessoas que você nunca viu vão estar criando com você, desenvolvendo com você uma solução, ou seja, sabendo que aquela solução ela é sua. A gente vai falar, acho que no próximo programa, sobre open source, onde você faz o movimento de abrir o seu conhecimento, a sua propriedade, para que outros possam trabalhar junto com ela. Mas aí esse é um outro conceito. O crowdsourcing pode, digamos assim, ter uma ligação com o open source, mas ele pode não ter open source nenhum, ou seja, pode ser simplesmente a cocriação com uma grande quantidade de pessoas. Agora, a gente tem um exemplo muito interessante aqui, todo mundo teve contato recentemente de crowdsourcing para treinamento de inteligência artificial, não foi, Alexandre? Em reconhecimento de imagens. Há uma certa controvérsia, esse é um tema polêmico, né? Mas já que você trouxe ele, levantou a questão do aplicativo para você fazer sua foto e ver como você vai ficar mais quando velho. você tiver mais idade, enfim. É claro que esse é uma excelente forma de captura de informações para você poder treinar os seus algoritmos, né? Seja o algoritmo que causa o envelhecimento, como saber se ele acertou ou errou do ponto de vista de como você se imagina naquele futuro. Eu sei que ele, do ponto de vista de treinamento, ele tem uma certa limitação, porque você não sabe como você será no futuro. Então, você, obviamente, vai acreditar que aquela imagem, se ela for mais bonitinha, você gosta, pode ser. Se ela for mais feinha, você vai dizer que não. Mas, ainda assim, um grande volume de informações que você não teria. Ou seja, uma grande dificuldade de treinar algoritmo é justamente ter um grande conjunto de dados de qualidade para fazer isso. E esse aplicativo conseguiu coletar, eu diria que uma quantidade bastante interessante de dados com um nível de qualidade bastante relevante, até porque essa é a segunda vez que ele brinca de entender como você era. Algum tempo atrás ele tentou adivinhar como você era para trás, né? Então ele projetava você mais novo, você bebê. Então agora ele projetou você mais velho. Então ele já está entendendo bastante de como você é a partir do que você mesmo diz. Como você sabe como você era no passado, a outra versão era muito mais assertiva. Como você não tem certeza de como será no futuro, de qualquer jeito, um bom exemplo de crowdsourcing, digamos, de uma forma não muito elegante, digamos assim. Sim, que é quando você faz sem que as pessoas estejam cientes de que estão contribuindo para isso. Como, por exemplo, o reconhecimento facial nas suas fotos que você faz upload para o Google. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos ficar por aqui com o programa de hoje. Não, a gente vai voltar. Você pulou os hackathons. E olha só, eu já estava terminando antes da hora. Porque a gente começou mencionando as competições e passamos por ela, né? Exatamente. Eu acho que um exemplo muito bacana disso é o do Netflix. O Netflix fez uma competição alguns anos atrás. Tem um site especializado para você fazer competição de algoritmos. E ele colocou um desafio, se eu não me engano, foi um prêmio de $1 milhão para quem desenvolvesse o melhor algoritmo que superasse o algoritmo dele de recomendação de filmes em taxa de acerto, né? Com um limite, né? Um threshold de 10%, ou seja, não bastava você ser melhor que o dele, você tinha que exceder o dele em 10% pelo menos. E teve dezenas de times que participaram e vários times conseguiram exceder o algoritmo do Netflix, sendo que o algoritmo que ganhou excedeu em bem mais de 10%. Eu acho que hackathons é um assunto tão interessante que depois a gente pode, em algum momento no futuro, fazer um programa só dedicado a hackathons, porque tem tanto que se pode falar de hackathons, porque pode ser usado para várias
objetivos diferentes, digamos assim. O principal deles, que é o que nós estamos falando aqui, é usar realmente uma comunidade de pessoas para resolver problemas, né? Ou resolver, ou pode ser só um hackathon que para em ideias. É muito comum também, já cresce hackathons que vão só até o nível de você, digamos, ter as primeiras ideias e parar num momento onde você defende uma ideia, você não vai mais além, como você falou. Já existem sites especializados de competições onde você tem hackathons que não acabam nunca, na verdade, né? Ou seja, você lança uma hackathon ali, ela tem um tempo para ser executada, mas assim como está executando a sua, está executando centenas ou milhares de outras, cada uma para a empresa que for. E aí você tem, eu acho que a parte mais interessante do hackathon é justamente a possibilidade de você usar as pessoas que não estão envolvidas necessariamente com o seu problema, né? Ou seja, você conseguir refrescar de tal forma a capacidade de trazer soluções, lançando um desafio. E o que diferencia também isso tudo é que o hackathon normalmente tem um prêmio, né? O que faz as pessoas participarem de uma hackathon é o prêmio que elas vão obter ao conseguir desenvolver ou trazer uma nova ideia. E os prêmios podem ser substanciais, como esse que você citou, tipo $1 milhão, mas na maioria das vezes eles são prêmios menores, 15, 20, 30 mil reais, dólares ou de alguma outra unidade de medida, podem ser até muito maiores, porque tem os X-Prizes lá, feitos pela Singularity ou por pela Fundação X-Prize. Que também tem valores bastante significativos. Mas eu acho que o mais interessante é justamente isso, ou seja, é desafiar as pessoas a trazerem soluções, porque existem vários exemplos que têm demonstrado que isso é muito, mas muito mais econômico que você tentar fazer ou descobrir uma solução ou melhorar alguma coisa dentro da sua casa usando os recursos e as capacidades e os talentos que você já tem, porque normalmente há uma tendência meio viciada de você não olhar para o problema por um outro ângulo. E quando você refresca e traz gente de fora com capacidades diversas, eles olham de uma forma completamente diferente. Então, acho que esse é o grande barato do hackathon. E isso para não esquecer o fato de que você consegue atrair uma quantidade enorme de pessoas que têm interesse por aquilo. No caso, por exemplo, que eu citei do Netflix, você tem comunidade de pessoas que se dedicam a desenvolvimento de algoritmos, né? E o site que eles usaram é especializado em colocar esses desafios. E tem pessoas que se dedicam a isso como não só por uma questão de ganho financeiro, mas pelo próprio desafio de resolver aquele problema, né? De encontrar o melhor algoritmo para aquela situação. Então, isso é um fator motivacional forte para muitas pessoas e é claro que o incentivo financeiro não atrapalha. Agora, é interessante que, se você parar para ver, a quantidade de pessoas que contribuíram em ideias para o Netflix colocaram um trabalho que, se você fosse remunerar o trabalho de todas as pessoas, custaria muito mais caro do que o prêmio que o Netflix pagou no final das contas. Mas isso acho que acontece em praticamente todo tipo de hackathon, né? Ou seja, o prêmio em si e o envolvimento das pessoas, o esforço para encontrar a solução, ele normalmente é muito superior ao que você teria gasto, você, companhia, teria gasto para chegar a algumas, e muito provavelmente jamais a todas aquelas ideias, usando só os seus próprios recursos ou só dentro da sua própria companhia e tentando chegar naquela solução. E, cara, hackathons, é como eu falei, a gente tem tanta coisa que a gente pode falar, dá para usar, e hoje em dia uma das coisas que mais se faz é usar hackathons para fazer reconhecimento de talentos e contratação de pessoas, mas isso é alvo para um outro programa, senão a gente sai do foco. Agora, também importante ressaltar o seguinte, que nem toda competição é uma hackathon, né? A competição, por exemplo, do Netflix não era uma hackathon, não juntou as pessoas num lugar, as pessoas não ficaram trabalhando um dia inteiro ou 2 dias seguidos. Elas trabalharam ao longo de um período de tempo, cada um no seu canto, inclusive às vezes times espalhados colaborando pela internet. Então, existem diferentes formas de você fazer esse tipo de coisa e de todas elas você tem grande potencial, vamos dizer assim, de retorno em cima da escolha de promover um evento desse tipo.
Eu acho que o importante é deixar claro que uma competição ela se baseia basicamente num desafio, num tempo e num prêmio, ou seja, se vai usar um determinado espaço, onde as pessoas vêm para esse espaço, são juntas e fazem, digamos, trabalham em conjunto para poder chegar a resultados, que é o clássico de hackathon, ou usa um site ou um outro mecanismo onde as pessoas podem nem se conhecer, trabalharem juntas ou isoladas para atingir o mesmo, ou, digamos, trazer soluções. O que interessa é que tem um objetivo, tem um tempo, que normalmente a competição é válida, e tem um prêmio para quando você atinge os resultados que são esperados, né? Digamos assim. Mas eu Bom, acho que é isso. então, dessa vez a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.